bem como da sua circulação e os significados, né, que os receptores desse produto cultural lhe atribuem. Né? E aí ele vai dizer, né, que uma coisa é você analisar uma festa de cristãos e mouros, né, em uma comunidade rural. Outra coisa é você analisar uma festa de cristãos e mouros numa comunidade urbana. Uma coisa eu diria é você ver uma parada gay em Goiânia, outra coisa é você ver uma parada gay em São Paulo. Né? A parada gay de Goiânia é uma parada gay. Né? A parada gay de São Paulo é a segunda fonte de renda de São Paulo, né? Em termos de evento. Né? Então, são condições materiais absolutamente distintas. Na parada gay de Goiânia, você vai lá, ela tem que ter um geógrafo assessorando, né? Porque eles escolhem o tempo impróprio, né? Que pega um feriadão de 7 de setembro para fazer a parada, quando todo mundo sai da cidade, circula pela zona central, né? Que todo geógrafo sabe que a zona central, durante os finais de semana, né, e à noite, são áreas vazias. Né? Então a parada não tem visibilidade nenhuma numa cidade que as pessoas no feriado saem. Né? E que a parada não se constitui como evento turístico. Né? Ainda, embora tenha uma grande quantidade de pessoas de Brasília, Nápoles, Catalão, né, que vai para lá, mas ele não é um grande evento turístico. Né? Agora já a parada de São Paulo, as condições materiais são outras. Né? Inclusive, fez com que a prefeitura legitimasse, aí quando eu falo legitimar, significa então colocar na forma de lei que é um dos 3 eventos do ano em que se pode interditar a Avenida Paulista. Né? A parada gay de São Paulo é um dos 3 eventos do ano em que a Avenida Paulista pode ser interditada. Isso é só por causa do orgulho gay? Lógico que não. Né? Em função da movimentação de riqueza que você tem lá na cidade. Quem já foi a parada gay de São Paulo, vê isso. Você entra lá nas lojas de carnaval, de artigos carnavalescos durante a semana, né, da parada gay lá de São Paulo. É interessante porque você vê assim, entra a mulher com o marido e o filho, né, e aí todo mundo comprando fantasia para ir para a parada gay. Né, e o marido, e essa peruca, fica bem em mim, o garoto para amanhã, Maria, essa não sei o que e tal. Então, quer dizer, é uma festa, né, que você tem um movimento financeiro que não extrapola essa materialidade de ser uma festa LGBT. Né? Bom, nessa trajetória materialista, o Garcia Campini vai refutar essa ideia do Dubriot, de Durkheim e de Eliade, e todo isso que ele chama de tradição fenomenológica. Né? E a princípio que ele vai dizer que a festa não é um evento subversivo, né, e alheio ao mundo cotidiano. A Carmen deve gostar muito disso. Né? E aí ele vai dizer, pelo contrário, né, que a festa continua a tal ponto a existência cotidiana que reproduz no seu desenvolvimento as contradições da sociedade. Ela não pode ser o lugar da subversão e da livre expressão igualitária, ou só consegue ser de maneira fragmentada, porque não é apenas um movimento de unificação coletiva. As diferenças sociais e econômicas dela se repetem. E aí eu coloquei como exemplo, né, do carnaval, que durante muito tempo o carnaval do Rio de Janeiro era visto como uma festa da inversão. Até o da Mata, né, coloca essa teoria de festa da ordem, festa da inversão. O carnaval ele coloca, né, como uma festa da inversão em que o pobre vira rico, em que o pobre se torna destaque e tal. E hoje em dia a gente vai ver, né, que quem se destaca mais no carnaval são exatamente quem está na mídia. Né? Então ali eu coloquei como exemplo, né, alguns postos, né, que hoje em dia são disputadíssimos nas escolas de samba, como madrinha de bateria, né, que a mídia passa mais tempo filmando a madrinha de bateria do que a ala de baianas. Né? E ali também o exemplo, né, da Cláudia Raia nesse ano na comissão de clientes da poderosíssima Beija-Flor de Nilópolis, campeã do carnaval, maravilhosa como sempre, mas não deixa de se inserir nessa perspectiva. Né? Bom, então, o Garcia Campini ele vai entender que as festas, né, elas
está intimamente relacionadas à organização produtiva dos grupos em que elas se realizam. E é por isso que a gente tem que entender como que, por exemplo, a gente vai ter também diferenças de gêneros numa mesma festa. Por exemplo, você pega as escolas de samba do Rio de Janeiro e as escolas de samba de São Paulo, as relações de gênero são completamente diferentes. No Rio, escola de samba é um reduto gay. Mas não que quem só participe de escola de samba seja gay, não estou dizendo isso, mas escola de samba tem uma ampla participação de público gay. Em São Paulo também tem um monte de gay lá? Tem. Mas tem algumas escolas que são extremamente homofóbicas, como a Gaviões da Fiel do nosso amigo de ontem, que estava falando ali. Então ele estava falando de gênero, quase que eu puxei a orelha dele. A escola de samba da Gaviões é extremamente homofóbica. Bom, aí, como diz na gíria, se alguém der uma pinta na quadra da Gaviões da Fiel, leva uma surra. Então, são relações de gênero, absolutamente diferentes, porque lá você tem a relação da escola com a torcida de futebol e com toda coisa de machismo que vem implicado nessa relação das torcidas organizadas. Vocês verem, a maior parte de quem compõe essas torcidas organizadas são homens de classe média baixa, homens de classe média baixa e proletários. Então você vai ver que são pessoas extremamente homofóbicas, e na Gaviões da Fiel, e tem outra escola lá também que não admite gay. Se alguém der uma pinta na quadra, como o pessoal fala, é posto para fora a base de pontapé. Bom, então, ele vai fazer um paralelo entre festas indígenas e festas camponesas, mas o que me interessa daqui é falar sobre como ele vê as festas urbanas. Ele vai dizer que as festas agrícolas, as festas camponesas e indígenas, elas estão muito relacionadas ao tempo, do calendário agrícola e ao religioso, mas ele vai dizer que as festas urbanas não. Elas subverteram esse tempo, elas já não estão mais presas a um tempo agrícola, a um tempo religioso, mas elas estão impregnadas de uma feição espetacular, ou até mesmo de datas arbitrárias. E aí, por exemplo, no Carnaval do Rio de Janeiro, houve uma vez um diálogo muito grande aí durante os 5 anos que queriam mudar o Carnaval do Rio de Janeiro para a primeira semana de março. O Carnaval do Rio de Janeiro não, o desfile de escola de samba do Rio de Janeiro para a primeira semana de março e não ser mais do grande Carnaval. Desvincular de Carnaval é uma coisa, desfile de escola de samba é outra. Então houve um debate aí que se arrastou por uns 5 anos que queriam fazer o desfile da escola de samba em março. Por quê? Porque até março você teria mais gente movimentando as quadras de ensaio, as escolas receberiam mais verbas durante esses ensaios. E aí ele vai problematizar isso. Muitas das vezes, quando essas festas elas aderem ao calendário eclesiástico, elas aderem a isso numa lógica mercantil, e não propriamente por motivo religioso. O motivo religioso é deixado de lado, o que tem ali é a lógica mercantil. E o desfile de escola de samba não foi então para março. Por quê? Porque contra-argumentaram dizendo o seguinte: porque quem for para o Rio de Janeiro, para o Carnaval, não iria ficar até o desfile das escolas de samba, que seria em março. Então a cidade acabaria perdendo público aí que iria para o Carnaval ou para o desfile das escolas de samba. Bom, outro autor que vai nos colocar aí nessa perspectiva materialista é o Lefebvre, aí que a Carmen adora, que vai retirar, eu acho que é o grande lance do Lefebvre, retirar a festa desse ganso primitivo e ruralista que a gente viu até aqui, e colocar a festa no urbano, no industrial, pensar a festa no industrial e no urbano. E a cidade como órgãos privilegiado do trabalho produtivo e também das festas. As festas seriam mesmo uma das funções primordiais da cidade, onde torna-se possível, onde torna-se sensível
possível a precarização, né? A cidade, né, como o Lefebvre coloca, é um ambiente de precarização, certo? E nas festas, isso daí a gente vai ver, né, como que essa precarização ela acaba resvalando também nas festas, né? Ele vai dizer que na cidade capitalista ela subverteu, né, as festas, né, e transformou as festas em mercadorias, né, e os rituais eles acabaram sendo produtos para serem vendidos, né, mercantilizados. É como a gente vê os ensaios de escola de samba, né? Ensaios de escola de samba são coisas que você paga para ver muitas vezes, né? O turista vai lá para ver a bunda da mulata, né? O turista paga para ir no ensaio de escola de samba da Mangueira, em que você vai, né? A maioria que está lá, né, no ensaio da Mangueira, né, é turista. Eles fazem uma leitura assim imensa, né, da quantidade dos turistas que vão lá, para ver o quê? Para ver esse fetiche que eles têm, né, de ver a mulata rebolando, né, a mulher como objeto, né, essa relação de ver a mulher como um objeto que está lá para satisfazer o fetiche dele, né? Então isso é interessante a gente ver, né, como que esses rituais eles são mercantilizados, né? E ele vai falar também, né, do papel do poder público na gestão das cidades e das festas, né, e também do poder público atuando nessa deliberada mercantilização, né, e transformação da festa em objeto de consumo, né? Ele vai, com isso, ocorre uma certa estilização ou elitização das festas, né? As festas elas acabam se tornando estilizadas e elitizadas. É o que todo mundo fala, desfile de escola de samba é tudo a mesma coisa, cavalhada é sempre a mesma coisa todo ano, empolgadas são sempre as mesmas. Então, quer dizer, né, isso daí teria a ver como que isso acaba sendo incorporado, né, nessa lógica não só de elitização, né, mas também de estilização, né? Bom, ele vai dizer, bom, existe isso? Existe, mas ele é dialético, né? O Lefebvre, ele é dialético. Então ele vai falar, ao mesmo tempo que existe essa estilização e essa elitização, vai existir também a possibilidade de dialética de escapar ao controle e à programação desejada, né? Isso aí permanece. Bom, coloca por favor, pronto. Então ali tem uma citação do Lefebvre, né? A festa não desaparece inteiramente da cotidianidade, encontros, festins, festivais, embora sem reencontrar sua amplitude antiga, são agradáveis miniaturas do que já foram. Então isso que eu acabei de falar. Então ali eu coloquei, né? Se você for comparar, ali a gente tem uma festa, são duas festas religiosas, né? Mas isso daqui, se você olha, é uma micareta, né? Você não fala se é uma festa religiosa, você pensa que é uma micareta, está estilizado, essa estilização urbana. Isso daqui é aquela marcha para Cristo, né, que adota um estilo micaretesco, né? Aqui também é uma festa religiosa celebrada pelo Marcelo Rossi, né, que é um verdadeiro femício, né? Tem showmício e não sei o que, então aí a gente tem, né, um femício, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Festas estilizadas, né? Bom, então os impactos dessas teorias dos estudos da geografia sobre festas, o que a gente vai ter, né? É que a gente vai ter então, né, um diálogo de como existe, né, uma relação entre o espaço cotidiano e o espaço festivo, a precarização e a criação aí de produção material e simbólica, de trabalho e representação, né? E também a interpretação dos diferentes papéis sociais, ritualísticos e exercidos pelos gêneros nos espaços festivos, né? A partir das relações que possuem na vida econômica e nas relações e também nas relações cotidianas, né? Demonstração também das contradições que são produzidas com e na festa, né?
Então, na sociedade, não só as classes se situam no sistema de valorização e submissão, mas também os gêneros, né? Ou, como observa Lefebvre, as mulheres, embora sejam sujeitos essenciais, são constantemente oprimidas. Nas festas também, muitas das festas, né, o trabalho da mulher, né, a participação da mulher não aparece. Algumas festas são controladas por mulheres, mas se vocês forem ver, né, são minorias. Né? A gente vai ver que quando quem mais aparece nas festas, geralmente, né, são os homens como organizadores, né? Então, quando você vê lá quem está, né, como organizador, como produtor e tal, né, da festa, do evento, geralmente aparecem os homens, né? A mulher fica mais naquele trabalho dos bastidores e tal, e raramente o trabalho dela aparece. Né? Se você for pegar, por exemplo, Carnaval, né? Carnaval do Rio de Janeiro, né? Nas escolas de samba do grupo especial, são 14 escolas, você tem uma mulher carnavalesca e 13 homens. Por quê? Porque a mulher é menos criativa do que os carnavalescos? Não, porque carnavalesco, né, é um reduto masculino. Né? Embora não exista nenhuma proibição para a mulher ser carnavalesca, pelo contrário, você tem uma quantidade imensa de mulheres, né, que fazem Faculdade de Belas Artes, que é o centro de formação dos carnavalescos do Rio de Janeiro, mas geralmente elas assinam, né, auxiliares do carnavalesco, e quem assina como carnavalesco é um homem. Né? Então é interessante isso, né, que como essas relações, né, que acontecem no trabalho, né, nas empresas, né, também você vê nessas festas urbanas e metropolitanas, né, na direção das escolas de samba. Né? Então são 14 escolas do grupo especial, 13 homens e uma mulher. Isso por quê? Porque as mulheres são incompetentes para dirigir uma escola de samba? Não. As mulheres, elas são, né, deixadas de lado, elas são preteridas nesse tipo de trabalho da festa. Né? Então elas vão se inserir em outro contexto. Né? Esses papéis fundamentais, você vai ver, é um domínio masculino. Bom, então, nesse aspecto daí, né, a tese da Carmen, né, é interessantíssima de vocês lerem, né, que vocês têm acesso aqui, né? Ela vai demonstrar como essas relações, né, como a festa, então, né, ela vai se imbricar com essas relações da vida cotidiana, né, e alguns desses trabalhos também, né, vão fazer denúncias sobre as relações de gênero, de submissões, de conquistas, né, como isso é afirmado ou é negado, né, e vai ser bastante